Eu falo muito nessa questão dos municípios e da transformação na política municipal, porque realmente ela é significativa. E as gestões públicas municipais, elas se tornaram, ao longo dos últimos anos, parceiras, para usar um termo, parceiras, o principal parceiro de todos os empreendimentos que acontecem nos municípios. E sejam eles de infraestrutura, de fomento, de estímulo com recursos, com auxílio de máquinas, com o conhecimento, proporcionando serviços e conhecimento para agilizar determinados tipos de tarefas ou mesmo processos. A prefeitura se tornou um grande parceiro, sempre tem o que avançar, mas ela se tornou tem um grande papel no desenvolvimento do município, com muito potencial, e com muito potencial ainda de se desenvolver e desenvolver a comunidade. E isso passa pelos mais diferentes segmentos. É claro que, como tudo, como o nosso interior e o nosso país, ele é rural, essencialmente rural, e a nossa economia, em grande parte, a nossa riqueza vem do campo, é do campo que vem o alimento e a riqueza, que por consequência se desdobra na cidade. Mas ainda, como eu disse, ainda temos outros campos e outras áreas para serem desenvolvidas com a parceria do município, já que o município tem essa capacidade e esse potencial de fomentar essa estrutura para fomentar o trabalho, a educação, a saúde, a cultura, e tudo isso vem sendo feito, mas ainda pode ser ampliado. E aí eu dou o exemplo, tendo como base os Jogos Olímpicos, que o esporte pode ser mais uma ferramenta na educação, e não simplesmente o esporte de competição, não é isso, disso que se trata. Pode ser também, mas o esporte como uma ferramenta de educação, de socialidade, de inserção social, de disseminação de valores. E já aqui em Erechim existe trabalho nesse sentido, feito aqui na URI por professores. Existe um projeto que traz os valores olímpicos, que cultiva isso no ambiente, no meio do esporte, enfim, leva esses valores para a criançada desde pequenininho até, enfim, até a sua idade adulta. E aí, para finalizar, é o ponto que eu acho que as prefeituras, como parceiras de muitos projetos, o esporte pode ser um grande aliado para se formar boas pessoas, para nós termos uma sociedade ainda melhor, buscando pelo exercício físico, pela questão da disseminação de valores, enfim, um novo horizonte, já que os municípios pequenos também, por mais que ofereçam uma estrutura, acabam ficando distantes de centros maiores, que têm mais atrações, então acabam tendo uma certa monotonia também na sua vida, acaba tendo uma rotina de trabalho, de descanso, e o esporte poderia vir, sim, como um elemento diferencial e uma perspectiva de vida para todas as famílias do interior. Mas isso requer um projeto e uma construção, longa, requer muito trabalho, mas é possível. E o esporte é, sem dúvida nenhuma, dos mais diferentes. Vamos pegar o exemplo lá no Marcelino Ramos, poderia-se ter canoagem, poderia-se ter, enfim, não é a questão de dizer qual esporte os esportes que seriam desenvolvidos, seja o que for, coletivo, individual, o esporte tem esse poder. E as prefeituras poderiam, sim, trabalhar nesse sentido, ter essa ferramenta, ter mais esse investimento que faria parte da formação, da questão espiritual, da formação
moral da juventude e um horizonte de vida, sem dúvida nenhuma. E aqueles que se destacarem, enfim, poderiam ir adiante, mas, novamente, para finalizar, o esporte tem essa capacidade de transformar a realidade. E basta ver os exemplos que a gente vê aí nas Olimpíadas. Pessoas determinadas que, ao longo de uma vida, se superaram para chegar. Só o fato de chegar lá já é uma superação tamanha. E o esporte oferece isso de uma maneira muito bonita. Um bom dia, e é isso aí.